eu sofria muito na infância por ser magra, muito magra. Eu sofria bullying com isso. Eu era magrela de tudo, né? E isso me frustrava muito. E aí, quando eu comecei a fazer musculação, eu comecei a mudar meu corpo. Eu vi um caminho para isso. E eu falei, cara, que legal, olha só, tô treinando aqui, comendo um pouquinho melhor, minha perna já não tá tão fina mais, já me sinto mais confortável com uma calça, porque antes eu tinha que comprar calça infantil. Isso me deixava arrasada, né? E aí eu me apaixonei pelo poder da nutrição ali, né? Em mudar um corpo, em mudar a performance. E aí eu fui atrás disso. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio do GentilCast. Estou sorrindo assim porque eu já errei umas 3 vezes, né? Então espero que agora eu não erre, né, Juninho? É isso, né? Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a Laila. Ela é nutricionista do esporte, é isso, Laila? Isso, Wellington. É isso, né? Nutricionista esportiva. Isso Mas mesmo. antes o Juninho vai continuar aqui, né, Juninho? Porque o tema de hoje vai ser a luta antes da luta. Achei maravilhoso esse tema, né? Tudo bem que a gente achou esse tema uns 20 minutos antes, né, Laila? Né? Eu sempre deixo muito à vontade os meus convidados, né? Para que realmente, naquele momento, para a gente não também ficar se programando, né? O que eu vou falar? Sim. Porque normalmente os podcasts de hoje em dia, Laila, você não precisa me falar se é isso mesmo ou não, apesar que você está balançando a cabeça. Mas hoje os podcasts, gente, já tem que chegar com uma pauta, tem que chegar com roteiro, e aí tem que ser tudo certinho. Não, pausa, para, porque não ficou legal. Aqui não, você vê que no início desse podcast, que eu tenho quase certeza que o Juninho vai deixar essa entrada, que eu falei que errei mais de 3 vezes, porque é isso. Aqui a gente quer deixar as pessoas natural, sem fantasiar muito, mas a parte boa é que a gente acaba, através de uma entrevista e de um bate-papo bem interessante, a gente consegue extrair algo de que normalmente as pessoas não saibam, né? Não que você precisa falar algo que as pessoas não conhecem ainda, mas fica muito à vontade, tá, Nutri? Laila, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação, né? Falando aí quem é a Laila, a sua formação. Explica aí pra gente um pouquinho quem é a Laila. Primeiramente, boa noite. Eu sou a Laila, sou nutricionista esportiva. Quero agradecer o Wellington pelo convite de estar aqui no GentilCast para falar um pouquinho de algo que eu amo, que é o que eu atuo todos os dias. Eu sou nutricionista esportiva, já atuo na área há 10 anos. Tenho algumas formações além da nutrição esportiva, então me especializei também em nutrição clínica, me especializei em nutrição para bodybuilder coach, né? Então, para essa área mais focada para musculação. Nutrição estética também, e atualmente atuo com uma especialização em nutrição para esporte de combate, né? Que foi uma área que eu me apaixonei, vi um nicho muito importante ali para o nutricionista, né? E resolvi estudar e atrás, é uma área que a gente não tem muita, não tínhamos, né, um tempo atrás, muita informação. Então, eu falei, eu quero ser boa nisso, eu vou atrás, vou estudar, e hoje eu tô aqui trabalhando exclusivamente com isso. Que legal, Laila. E por trás de tantas formações, né? O que te brilhou os olhos para falar, não, eu quero nichar nisso? Bom, quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de ser estagiária de uma nutricionista, ela chama Alessandra Paula Nunes. Ela já trabalhava na época com esporte de combate, ela é até hoje nutricionista dos meninos do boxe do Palmeiras. Trabalhou também na Federação Brasileira de Boxe. E eu pude estagiar com ela, assim, foi uma honra, um prazer enorme. Eu acho que fiquei 3 anos na clínica, se eu não me engano, aqui no ABC, né? Aprendi muito com ela, mas na época eu já era apaixonada por musculação, sempre gostei do esporte, já praticava. E eu tinha muito essa ideia de que era com isso que eu queria trabalhar, né? Tinha também a ideia de trabalhar com alto rendimento, mas é uma área um pouco difícil de entrar, normalmente não é um público que chega pra gente em consultório, e eu gostava muito de musculação, né? E aí eu fui fazer um estágio num hospital também, aqui no ABC, já estava quase para me formar, já decidida, matriculada na pós de nutrição esportiva, e também me apaixonei pela área clínica, né? É uma área onde você faz muita diferença, o nutricionista tem muita diferença ali na vida do ser humano que está do outro lado, né? Em todas as áreas, mas no hospital a gente está falando de uma vulnerabilidade um pouco maior, né? E aquilo me tocou muito. E a nutricionista do hospital na época falou para mim, Laila, desiste de nutrição esportiva, fica aqui, a gente vai te efetivar, você nasceu para isso, seu olho brilha aqui e tal.
E eu falei para ela, não, eu tenho um propósito na nutrição esportiva, né? Eu estava muito destinada a isso desde quando eu entrei na faculdade. Eu entrei já pensando nisso, com esse objetivo. E aí eu fui trabalhar com nutrição esportiva, em consultório mesmo, e atendendo ali esse público da musculação, que é um público que eu gosto, mas eu não sentia que, de fato, o meu trabalho gerava um diferencial tão grande na vida das pessoas. Eu queria trabalhar com alta performance também, com uma coisa que fizesse, que fosse um pilar ali para o cara render, para a pessoa performar, para a pessoa chegar onde ela quer, né? E a musculação, ela tem muito isso da parte estética. Então, era muito superficial ali, não era isso ainda que eu estava buscando, né? Era só a pontinha do iceberg. E aí, uns 2 anos atrás, um atleta me procurou, o empresário dele me ligou, que ele precisava, ele é um lutador, né? E ele precisava fazer uma perda de peso ali importante. E eu falei, cara, que legal, mas não sei se eu consigo, né? Porque eu falei, eu não trabalho com isso, não sei como eu posso contribuir, mas eu vou topar, eu vou estudar, eu vou atrás, vou buscar informação, vou ler artigo, vou procurar, vou entender e vou ajudar, porque eu sei que era uma pessoa que precisava dessa ajuda. Foi um trabalho ali voluntário, não era um trabalho pago, né? E eu me sensibilizei pela história que ele tinha também, então ele tem um propósito muito grande na luta, né? Que envolve a família dele, enfim, era algo muito importante e eu queria contribuir. Então fui atrás, fui estudar e foi aonde eu vi uma possibilidade assim imensa do poder da nutrição, do nutricionista ali dentro, né? E é uma área que não tem profissional capacitado. Então eu falei, olha quanta coisa legal a nutrição pode fazer aqui dentro, né? E aí eu pensei, eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou procurar conteúdo sobre isso, que eu quero ser referência nisso, né? Eu quero ser boa nisso, eu quero fazer isso, eu quero contribuir, né, com o meu conhecimento para esses atletas que precisam tanto de nutrição e sabem tão pouco de nutrição, né? Para quem não sabe, os atletas de luta, principalmente do MMA, eles fazem cortes de peso severos, né? São esportes que têm categoria de peso, então eles têm que atingir um peso ali para poder lutar, né? E normalmente eles ficam muito fora desse peso quando estão em off-camp, que a gente chama, que é fora de preparação, sem luta marcada, né? E aí eles precisam às vezes tirar esse peso para poder bater o peso e lutar, e a gente está falando aí de 15, 20 quilos, às vezes em 1 mês, 2 meses, né? Então é muito peso. Peraí, explica melhor isso aí, porque com certeza essa parte aqui muita gente já tá assistindo e tá falando assim, peraí, me interessou bastante, não precisa perder isso, mas 2, 3 quilinhos já ajuda, né? E chega de 15 a 20 quilos, assim, em quanto tempo? 15 a 20 quilos. Desculpa ter te cortado, não, né? Porque imagina. Chama atenção mesmo. Quanto mais tempo que a gente tem para trabalhar, melhor, né? Tá. Mas normalmente o atleta ele procura o atendimento nutricional no sufoco. Então, assim, ele tenta fazer sozinho, aí ele vê que não tá dando certo, e aí normalmente chega pra gente com 1 mês, 2 meses ali com muito peso para cortar. A gente usa esse termo, né? São atletas que normalmente já têm uma composição corporal boa, um percentual de gordura baixo, não tem, na maioria das vezes, sobrepeso, obesidade, a gente não tá falando desse público, né? E a gente precisa tirar esse peso de compartimentos corporais específicos. Então, o estoque que está guardado ali, a gente chama de glicogênio, que é o estoque de água e de energia que a gente guarda dentro do músculo. Tem também um estoque hepático no fígado, a gente tira resíduo intestinal, a gente tira resíduo de água corporal, os fluidos, né? Que é o processo de desidratação. Então, a gente tem uma caixa de ferramenta para trabalhar aí esse corte de peso, né? Nossa, que interessante, Laila. E é muito peso para tirar. Muito, né? Muito. Por isso que é luta antes da luta, né? É uma luta antes da luta, que pouca gente vê, né? Então, às vezes eu falo que o atleta, muitas vezes sobe no octógono ali para lutar, né? Às vezes não tá com uma condição muito boa, porque às vezes não veio de um corte de peso legal, né? E é muito fácil o espectador ou alguém que tá vendo ali na internet julgar e falar, lá, o cara é bom, mas na hora de mostrar o trabalho não mostra nada dentro do octógono, mas ninguém sabe o que ele passou ali, né? Na noite anterior, na semana anterior, no mês anterior. É de uma resiliência muito grande da parte deles, assim, passar por esse processo. Não é fácil. Eu imagino. Não é fácil. Laila, a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí nesses detalhes, né? Porque é interessante, é uma dúvida minha também.
E hoje, qual que é a diferença, vai, de um nutricionista igual você e para um nutricionista normal, assim? Qual que é a diferença? Então, esse processo de corte de peso, ele demanda alguns cuidados Tá, que, se a pessoa não for estudar especificamente casos de lutadores ok, específicos dessa área, ela não vai ter o domínio tá. disso, né? Então, Uhum, são esses compartimentos específicos que envolvem também a saúde do atleta, né? sim. E se a gente não tiver domínio nisso, o atleta vai ter dificuldade de bater peso, vai tirar peso do lugar errado, vai criar estratégias, né, erradas. Um Uhum, exemplo, assim, clássico, tá, né? Normalmente, a ideia que os atletas têm é que na semana da luta ali, que é onde a gente tira mais peso, ele precisa comer só proteína e salada, tá. né? Só frango e alface. Uhum, E pelo contrário, a gente faz o contrário disso. A gente tira a salada, né? Porque o excesso de fibra ali naquele momento, a fibra ela acumula água dentro do intestino, então isso vai aumentar, pode aumentar ali o acúmulo de água no sistema gastrointestinal do atleta, e ele uhum, fica um pouquinho mais pesado por isso. Às vezes é uma graminha ali que enche o saco para sair depois do final do processo, sabe? entendi. E a ideia que eles têm é essa, né? Só vou comer alface na semana da luta. E é uma restrição que a gente faz, por exemplo, se o nutricionista não for capacitado para isso, ele não vai ter o domínio, particularmente dessa estratégia. Entendi. Né? E um exemplo, eu vou entrar eu quero ser um competidor. Quanto tempo antes eu tenho que contratar o seu serviço? O Porque, igual ideal, você falou, às vezes as pessoas chamam em cima da hora, né? Vai tentando exatamente. fazer por si só. Eu acho que o nutricionista em si, ele tem uma importância fundamental, né? Eu tô falando por mim, porque a minha esposa sempre, mas você tem que ir no nutricionista, você tem que ir no nutricionista. E aí, depois de muito custo, eu fui no nutricionista. Mas por quê? Porque o meu colesterol estava alto, Sim, né? E aí fala, mas o Hélio é magro e não sei o quê, mas não tem nada a ver, né? nada a ver. E aí eu fui no nutricionista e depois que eu passei no nutricionista, eu vi que eu não comia bem, entendeu? E aí Exatamente. depois eu comecei a ter um olhar diferente. Então, por isso que é legal a gente eu não estou aqui para falar que eu faço tudo certinho, não, tá? Mas é que tem muita coisa envolvida por trás, né, Laila? Muita Porque não coisa. é só a comida, né? A gente estava conversando ali um pouquinho, a comida, ela tem algo emocional, né? Então, um exemplo, se eu vou em algum lugar que tem um cheiro ali de fogão de lenha, já lembro da minha infância, da época que a avó, o tio, os primos, né? E aí, por mais que você esteja focado, aquilo ali mexe com você, né? Exatamente, Então, muito. e é um trabalho em conjunto, né? É um trabalho em conjunto. Eu procuro sempre que eu posso trabalhar em conjunto com uma equipe Uhum, multidisciplinar, né? É muito importante ter essa equipe alinhada, que eu falo que o atleta ele é o ponto de representação de toda uma equipe que está por trás dele, né? Então, o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o tem muita gente nutricionista, envolvida. tem muita gente, o treinador, né? Tá todo mundo envolvido ali em Uhum, prol do mesmo objetivo, que é ajudar esse atleta a chegar onde ele uhum, tem que chegar, né? E a psicologia, isso assim, uma particularidade, um pensamento meu, tá? sim, Eu acho que eu acredito muito que ela seja o pilar mais importante, porque sim. se esse pilar, que é o emocional do atleta, não tiver bem estruturado, nenhum outro vai funcionar, né? Isso tanto para atleta, né, mais ainda, Uhum, quanto para pacientes convencionais de consultório, sim. né? A gente estava conversando ali atrás, eu comentei Uhum, com você que hoje 80% das pessoas que sentam na minha mesa, eu acredito que tinham que estar na mesa do psicólogo antes de estar ali, ou junto, sim. né? É isso Para que a mesmo, gente trabalhe isso, porque a comida, ela tá atrelada às nossas emoções, né? A gente sim. tem memórias afetivas, olfativas, né? Enfim. Uhum, E a gente precisa entender da onde isso vem, porque desde pequenos nós somos condicionados a fazer sim. essas assimilações, né, da comida com alguma sensação, né? Eu tô chateado, uma amiga vem me visitar. O que que a amiga Uhum, leva? Chocolate. sim. Terminei um namoro, leva um chocolate. Tô doente, fez uma cirurgia, alguém leva alguma coisa para comer. Então Sexta-feira a à noite é comida, uma pizza. exatamente. Então a comida ela vem muito atrelada a Sim. isso, né? Então você imagina um atleta em restrição calórica, fazendo um corte de peso agressivo, né? Como eu falei, Uhum, tendo que lidar com isso, com todas essas questões, porque o cara tá ali o dia inteiro na academia treinando, mas quem tá fazendo dieta é ele.
O treinador dele não tá, e nem tem obrigação, né, de Sim, fazer. sim. Então, ele não vai deixar de comer uma bolacha na frente dele, não vai deixar Sim. de comer uma lasanha na frente dele, né? Então, ele tem que estar muito focado no processo, muito resiliente e bem estruturado mentalmente para conseguir passar por isso, né? De cabeça erguida, Sim. né? E sem titubear ali, para não deixar a peteca cair e isso atrapalhar, de fato, o objetivo que ele tá querendo chegar. E quando a pessoa te procura, ela enxerga o tamanho da disciplina que ele tem que ter? Porque eu falo, hoje eu não consigo olhar um atleta de alto desempenho, né, sem ter disciplina, né? Então, acho que... E você também não consegue estar do lado do atleta 24 horas por dia. Exatamente. Né? Então, como que é essa dificuldade aí, Laila? Você A já chegou a pegar atleta que te procura, mas o cara não tem tanta disciplina, e você, além do seu trabalho de nutricionista, você tem que dar algumas dicas para ele extra? Já, muitas vezes. Muitas vezes, né? Acho que na maioria delas, viu? Sim. Isso acontece não só com o atleta amador, mas no profissional também. Atletas de grandes eventos, isso é algo que é muito comum. Muitas vezes eles alcançam o maior nível de disciplina ali que eles podem alcançar só na reta final, quando eles sentem que não tem mais saída, né? Porque, na verdade, se eles tivessem 100% de disciplina o tempo todo, claro que não são todos, tá? Alguns têm, né? Sim. Mas é uma minoria ali. Se eles buscassem essa disciplina o tempo todo, eles conseguiriam manter um off-camp, que é quando eles estão sem luta marcada, né? De qualidade. O que é isso? Deixar o peso subir menos. Entendi. Né? Então, isso de cortar peso para lutar é algo cultural do mundo da luta, né? Isso sempre vai acontecer. Mas, assim, o que a gente tenta trabalhar com eles é não subir tanto esse peso. Você ficar 20 quilos acima do peso de categoria, não precisa disso. Vamos tentar ficar 10 para você sofrer menos no próximo corte de peso, né? Então, na verdade, até respondendo a pergunta anterior que você fez de quanto tempo é o ideal ali, esse atleta começar o trabalho de nutrição, o ideal é que ele nunca pare. Então, assim, lutou, vamos fazer um trabalho agora de off-camp, vamos trabalhar a nutrição, porque a nutrição é o combustível da máquina, né? Então, para ele performar bem, ele depende de uma boa nutrição, né? Para ele dormir bem, ele depende de uma boa nutrição. Para ele treinar bem, ele depende de uma boa nutrição. Para ele estar bem de saúde, ter um sistema imunológico legal, não ficar doente, ele precisa da nutrição, né? Então, é importante que ele tenha um pensamento consistente sobre esse assunto para que ele consiga manter o cuidado nutricional ao longo do ano inteiro em todas as fases que o atleta passa, no off-camp, no camp, no pré-luta, no pós-luta, para que esse trabalho possa fluir de uma forma mais saudável para ele, né? E como que é essa fase do atleta entre início, meio e não o fim, né, mas a conclusão ali? Sim. Cara de alta performance, o cara te procurou, ele vai contratar o seu serviço, e que parte que é o início, o meio e o fim? Tá. Fim não, né? Eu acho que... Um novo recomeço, um né? novo recomeço, um novo recomeço. Nunca vai ter fim. Na verdade, quando eles me procuram, a maioria, dificilmente um atleta procura, já aconteceu, mas não é comum eles procurarem porque estão sem luta marcada e querem melhorar. Tá. Normalmente é no desespero mesmo. Tá. Peguei uma luta aqui, uma oportunidade boa, em cima da hora, preciso perder 15 quilos, tenho 30 dias, né? Tá. E aí quando a gente tem um tempo para trabalhar, 1 mês, 2 meses, a gente começa com um corte de peso crônico, que a gente fala que é uma perda de peso crônica, com algumas estratégias nutricionais ali, com restrição calórica, né? Mas sem tirar carboidrato, que isso é uma coisa que muita gente já associa, né? Tem que emagrecer e tira carboidrato. No esporte, não. O carboidrato é a moeda energética ali para ele conseguir performar bem. Então, o cara já está fazendo uma restrição calórica, comendo menos do que ele precisa para conseguir perder peso sem perder rendimento. Treinando ali, às vezes, 4, 5 horas por dia em alta intensidade, né? Eu não posso tirar a única coisa que ele tem ali para suprir, né, a musculatura dele, para dar uma boa recuperação muscular para ele, que é o carboidrato. Então, a gente manipula ali de forma correta os nutrientes da dieta, para que ele comece a perder peso ali da maneira correta, né? Quando vai se aproximando, faltando aí 10 dias mais ou menos, a gente entra numa fase que a gente chama de corte de peso agudo, né? Que é a perda de peso aguda. Que é quando as estratégias começam a ficar um pouco mais refinadas, né? Uma manipulação específica de alguns conteúdos corporais aí, para que o atleta consiga perder os quilos que estão faltando, né?
E no dia anterior à pesagem é o dia que a gente fala que é o dia do corte de peso, que é quando a gente faz o processo de desidratação do atleta para que ele perca o peso que falta de fluidos, né? De água, que é de o final, sódio, né? que é o processo final, né? Tá. Que é onde, se a gente não manipular de forma correta essa estratégia, ele pode sofrer muito com a recuperação, pode sofrer muito na hora de performar na luta, né? Eles sentem muito essa diferença. Se não tiver uma manipulação correta desse corte de peso, dessa desidratação, isso pode impactar diretamente no rendimento dele na luta. E isso é quanto tempo antes da luta? Antes, a pesagem é... A pesagem é no dia 24 anterior, horas? de 24 a 36 horas antes da luta. E o corte de peso é na noite anterior à pesagem. Então, por exemplo, se o atleta vai lutar no sábado à noite, ele vai pesar normalmente na sexta de manhã. Isso é o mais comum, tá? Mas tem eventos que variam isso. Então, ele vai pesar na sexta-feira de manhã e na quinta noite a gente vai fazer esse corte de peso. Se o atleta tem muito peso para tirar, às vezes a gente pode lançar a mão aí de uma estratégia de dividir esse corte de peso na quinta noite e um pouquinho na sexta de manhã antes da pesagem. Eu particularmente não gosto de fazer isso, porque eu acho que de sexta de manhã fica ali um tempo muito curto, se acontece algum imprevisto, às vezes fica complicado e ele não bate peso, né? Isso pode acontecer. E essa última etapa, qual é a forma dele perder tanto peso assim? A gente Porque às vezes a gente vê, eu gosto de UFC, eu assisto algumas lutas, né? Sim. E eu acho interessante, né? Porque às vezes você vê, a pessoa perde 5, 10 quilos antes, aí depois, daqui a pouco o cara já tá, porque na cabeça de quem não entende, fala, meu, o cara tá fraco, né? Sim, se o cara perdeu, ele tá fraco. Como que em 24 horas o cara tá forte de novo, o cara ganhou recuperou, né? o peso, entendeu? Como que funciona esse processo? Então, essa desidratação, ela acontece de duas formas, né? A gente chama de desidratação ativa e desidratação passiva. A desidratação ativa é normalmente aquela desidratação que a gente faz com exercício físico. Então, o atleta veste uma capa, né, para aquecer um pouco o corpo. Muitas vezes a gente coloca moletom por cima também. E ele começa a fazer alguma prática de exercício ali de baixa intensidade, porque a ideia ali não é fadigar mais o atleta, né? É só fazer com que ele comece a suar. Então, uma esteira, uma bicicleta, uma sombra, que é o aquecimento que eles fazem ali, né, da luta, bater manopla. E a desidratação passiva é o uso da sauna, por exemplo, né? Então, a gente tem a sauna seca e a sauna a vapor, a úmida. Normalmente, a gente recomenda que o atleta faça seca. Eles toleram um pouco melhor. A sauna a vapor ali, para tolerar um tempo, acaba sendo um pouco mais desgastante, sabe? E existem outras maneiras também, como a banheira quente, né? Que alguns atletas ainda assustam um pouco com essa estratégia, não é todo mundo que quer fazer. A gente usa uma banheira em temperatura um pouco mais elevada, a gente tá falando aí, às vezes, de 38 a 40 graus ali. E o atleta fica em imersão nessa banheira, e isso começa a induzir suor, né? E ele consegue perder um pouco de peso. E durante... a gente pode também usar todas as estratégias, né? Usar um pouco de sauna, um pouco de banheira. E durante os rounds, que a gente chama de sauna ou de banheira, é importante que o atleta fique, a gente fala que é tem gente que chama de múmia, tem gente que chama de forninho, tem gente que chama de cobertura de toalha, né? O atleta, ele deita no chão e a gente cobre ele com toalhas ou com cobertor para isolar a temperatura, para que ele descanse um pouco ali deitado mesmo, mas que ele não pare de suar nesse processo, né? Que ele continue, ele vai resfriando o corpo ali um pouquinho para conseguir continuar o processo do corte de peso no próximo round de sauna, mas de forma que ele continue suando. E essa é a desidratação passiva que a gente fala, né? Que é a melhor. Se a gente for comparar a passiva com a ativa, a passiva ela desgasta menos o atleta, mas aí a gente tem que entrar muito no ponto de individualidade também, né? Tem atleta que não gosta de sauna, às vezes teve alguma experiência que traumatizou ele, né? Muito da questão mental também, tem gente que não tem resiliência, não tem paciência para ficar ali dentro da sauna, né? E tolerar o tempo, a gente tá falando de rounds ali de 20, 30 minutos de sauna, tem atleta que não quer ficar lá dentro, não quer. E aí a gente pode descobrir qual que vai ser a melhor opção de desidratação para aquele atleta em especial, né? Às vezes ele não gosta de uma sauna, mas fala, cara, eu fico na esteira ali, tranquilo, caminhando, isso, sabe, me deixa bem. E aí a gente pode usar a desidratação ativa como opção mesmo, por ser o melhor para aquele atleta. Entendi. Né? Quantas fases, hein, Laila? São várias fases. Isso eu sempre falo que são os bastidores, né? São os bastidores. Às vezes a gente vê o atleta lá de alto nível, mas não sabe quantos profissionais que tem por trás desse atleta, né? E cada um na sua especialidade, né? Exatamente.
exatamente. E tem muitos riscos, né, Wellington? Porque assim, você está falando de uma desidratação. Claro que a gente sempre quer fazer com que o atleta desidrate uma quantidade segura, né? A gente fala aí que o ideal perfeito seria que ele desidratasse até 3% do peso da categoria, né? Mas de 3 a 5 é algo que a gente tem segurança ali para ter uma boa recuperação depois, para que isso não impacte de forma negativa na luta, né? Mas a realidade é que muitos atletas às vezes deixam para desidratar 8, 10% do peso, e isso traz muitos riscos para a saúde, né? É uma desidratação severa, tem muito risco envolvido. Se não tiver um profissional do lado ali para saber o que fazer, se o atleta passa por algum perrengue, isso pode ser crucial, não só para ele não lutar ou perder a luta, mas também por riscos de saúde, né? De saúde, né? De saúde. Por isso que eu ia comentar, né? Porque esse trabalho é um trabalho bem delicado, né? Porque ele não pode sofrer a questão física e nem a mental, né? Exatamente. Porque eu imagino o quanto que ele deve brigar com a cabeça dele, né? Porque você tá dando um comando, ele recebe esse comando, mas a cabeça dele fala, aí volta lá no passado, no subconsciente. Então deve ser um trabalho assim... Trabalho árduo. Árduo, né? E nesse processo você acaba tendo... Claro que desde o início você já consegue descobrir se ele tem um trabalho psicológico também, ou às vezes você também tem que entrar em contato com um psicólogo. Já ocorreu alguma coisa nesse sentido, Laila? Já aconteceu. Já? Eu falo que o perfeito seria se todo atleta tivesse uma equipe que se comunica. Isso, assim, é algo que eu luto muito, né? No esporte, acredito que em todas as áreas existe muito ego. Sim. Né? Então tem muita equipe, tem muito treinador que ainda vê o atleta como um produto. De fato ele pode até ser, porque tem as questões, a gente fala disso muito no futebol também, né? Um pouco disso, que o atleta ele acaba sendo vendido, né, para outros times, então de certa forma sendo um produto. Mas antes de ser um atleta, antes de ser esse produto, ele é um ser humano, né? E infelizmente ainda tem muito profissional de várias áreas que não olha o atleta como um ser humano, né? Só como realmente algo rentável. Sim. E enquanto existir profissionais pensando só nesse lado do ego, só tem uma pessoa que sai perdendo, que é o atleta. Sim. Né? Infelizmente é o atleta que paga o preço disso. E com isso eu acabo sentindo, às vezes, dificuldade de entrar. Isso já aconteceu, não é comum. De entrar e fazer parte de uma equipe que tenha esse equilíbrio, né? Essa simbiose que a gente fala de comunicação, de reconhecimento, né? De um profissional ali ligar para o outro e falar, cara, eu preciso que você me ajude aqui, tô com uma questão. Né, ligar para o psicólogo e falar, eu tô com uma questão aqui com a nutrição, essa semana não foi legal, sei que fulano tá meio chateado, discutiu com a esposa, só que isso vai impactar aqui no meu trabalho com corte de peso. Tem alguma coisa que a gente possa fazer, né? Legal. E tem algumas equipes que a gente consegue trabalhar assim, e eu falo que é o perfeito, né? Eu trabalho com uma equipe de meninas, elas chamam a equipe do GAE, né? E elas têm um sistema de trabalho, assim, fenomenal. Eu falo para elas que meu olho brilha porque é o perfeito, por quem é apaixonado pela área, né? Então, quando eu comecei a acompanhar algumas das meninas de lá, uma delas criou um grupo, depois a outra fez também, foi super legal. Criou um grupo com todos os profissionais que cuida dela, com o nutricionista, o psicólogo, o fisioterapeuta, né, o médico, todo mundo tava ali, o treinador, o preparador físico. Olha. E aí ela saiu e falou, fiz o grupo pra vocês cuidarem de mim, pra vocês falarem de mim, e saiu do grupo, né? E nesse grupo a gente tava sempre se comunicando. Que então, legal, quando foi chegando na semana da luta, às vezes a restrição energética já tava mais alta, né? E aí eu pontuava lá, olha, hoje precisei fazer um ajuste XYZ aqui, me avisem se ela sentir no treino, né? Ao mesmo tempo, às vezes o psicólogo consegue fazer contato. Olha, essa semana é uma semana que não é muito legal para ele ou para ela, tá com tem uma questão ali emocional envolvida, então cuidado com o manejo disso ou daquilo. Então a gente consegue linkar esse trabalho e fazer com que todas essas engrenagens ali se liguem e funcionem da maneira correta, né? Então, as meninas do Gaia fazem isso, eu acho isso, assim, sensacional. A gente eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 delas ali e fazer esse trabalho multidisciplinar. E você vê como a equipe se une, né? E é sensacional. Eu falo que ninguém faz nada sozinho, né, Laila? É isso mesmo. O seu trabalho, né, por maior, melhor profissional que você seja, a sua formação pode ter sido em Harvard, enfim. Sim.
Se não tiver um trabalho em conjunto, o seu trabalho não vai aparecer. Não funciona, exatamente. Porque é muita gente envolvida, né? Eu já entrevistei médico, nutricionista, e aí você vê que é um dependendo do outro. Exatamente. No trabalho, né? Eu trabalho hoje numa multinacional, no setor automotivo, mas eu dependo de um monte de gente para que o produto chegue até o meu cliente, Sim, né? Então o cara precisa faturar, eu preciso colocar o pedido, o cara precisa faturar, o outro precisa separar. Então é toda uma cadeia. Eu sozinho não consigo fazer nada, né? Então no seu trabalho também. E eu achei legal. Como chama essa equipe aí? Gaea. Gaea? Isso. É uma equipe de MMA feminina. Olha, então, elas têm um projeto muito legal. Que bacana. É um projeto da Denise e da Carol. Elas são duas atletas do UFC. E elas têm outras meninas de outros eventos lá também. Elas acabam acolhendo essas meninas e fazendo um trabalho muito legal, assim, com elas, sabe? É um grupo feminino mesmo. Que bacana. Então, aproveita, já olha para aquela câmera ali e pede para as pessoas seguirem o GentilCast, se inscrever no canal. Galera, segue o GentilCast, se inscreve aqui no canal. O Wellington traz muita coisa boa aqui. Com certeza isso pode chegar na hora que você está precisando, né? Alguma informação vai chegar aqui para você da forma como tem que chegar. Sim, obrigado aí, tá, Laira? Eu sempre falo que é um trabalho bacana que a gente faz, né? De trazer conhecimento independente da área, independente de religião, né? Eu sempre falo que e é um conteúdo que realmente faz a diferença. Talvez não faça a diferença na sua vida hoje, porque talvez você não quer ser um nutricionista, você não quer ser um atleta de alta performance ou de combate, mas com certeza algo que a gente está comentando aqui vai fazer diferença na vida de outras pessoas, do seu convívio, né? Um amigo, um cliente, um parente, né? Então, às vezes a gente não foca só num determinado assunto, a gente acaba falando de outras coisas também, né? Então, segue o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, faz esse vídeo chegar para outras pessoas também e deixe o seu like. Se quiser deixar algum comentário também em cima do nosso bate-papo, pode deixar, depois eu encaminho para a Laila responde. E é isso. Laila, umas 4 horas que a pessoa, depois da pesagem, que ela já começa a se alimentar, o que ela come? Me explica um pouquinho, porque eu não consigo imaginar, sabe? Perder o peso e aí a pessoa já começa a se alimentar e daqui a pouco ela tá com 4, 5 quilos, sei lá. Que loucura, né? É loucura, pra quem tá olhando, com certeza. Quando eles pesam no dia da pesagem, a gente precisa entender que o atleta ele tá num estado de desidratação, né? Ele passou por esse processo que a gente conversou agora e ele tá num num estado de desidratação. Se ele se alimentar ali com algo sólido de primeira, muito provavelmente ele vai passar mal. Entendi. Porque o sistema digestivo dele, o sistema gastrointestinal, está desidratado. As células desse sistema estão desidratadas, né? Estão sem água. E se ele comer, provavelmente vai ter uma diarreia, vai ter um vômito. E isso vai prejudicar o processo de recuperação dele. Pensa, o cara precisa recuperar, às vezes, 10 quilos. Se ele passar o dia vomitando, como que ele vai recuperar 10 quilos? Não vai, né? Fora o risco ali de desidratar ainda mais, às vezes parar num hospital, né? Já me aconteceu. Não comigo, né? Com um atleta que cometeu um erro ali, isso acabou acontecendo. Então, normalmente, na primeira hora, a segunda hora, de 1 a 2 horas após a pesagem, o atleta precisa consumir só os fluidos para repor o que foi perdido. Então, água com eletrólitos, que a gente fala que é o sódio, e uma proporção adequada de carboidrato, né? Porque essa proporção, a gente chama isso de osmolaridade dessa bebida, né? Ela é importante para que ele não tenha nenhum desconforto gastrointestinal. E tem várias orientações que a gente acaba deixando, né? O atleta precisa tomar essa bebida de forma devagar, tem que ser de forma lenta, porque se ele virar essa garrafa de uma vez só, não vai dar conta de digerir esses nutrientes também. Então, ele vai acabar tendo desconforto gastrointestinal também, né? Então, tem que tomar bem devagar. E aí, depois de 1h30, 2 horas que ele tá reidratando com essa bebida, a gente começa a fazer a introdução de alimentos sólidos, né? Começando sempre com alimentos de fácil digestibilidade, alimentos mais ricos em água. Então, normalmente, eu gosto de deixar um bowl de fruta ali, pegar umas frutas mais aguadas, então melancia, melão, abacaxi, né? E eu sempre peço para eles colocarem bastante mel, que é o carboidrato. A gente precisa repor esse açúcar que ele perdeu, né? A gente depleta esse carboidrato na Fight Week e precisa repor, né? Então, a gente coloca bastante mel.
para que ele comece a repor esse glicogênio e depois de um tempo deixa ele digerir, depois ele faz mais uma refeição, sempre focado em carboidrato, porque é o que a gente tirou e depletou mais ali na última semana. Que lembra que eu falei antes que a gente não tira isso, os carboidratos antes da hora, a gente deixa para tirar só na semana da luta, né? Na semana da pesagem, que é o que a gente chama de Fight Week. Então, quando a gente vai repor, a gente começa a repor uns carboidratos, que são carboidratos ali de fácil digestão também, né? Às vezes a gente pensa em proteína, em gordura, são nutrientes que demoram mais para digerir. Então, a gente só coloca um frango, uma carne, um whey protein, alguma coisa assim, depois de 3 a 4 horas ali que o atleta já está fazendo a reposição desses eletrólitos. E quanto tempo antes da luta que ele não pode mais comer? Então, a gente não tem, um número exato, tá? Eu deixo sempre os atletas muito à vontade. Desculpa de cortar, né? Porque às vezes a gente come tanto assim, como né? O cara vai lutar. E aí você fala, nossa, eu tô pesado, a barriga tá desse tamanho, né? E às vezes a gente vê os atletas, né? Tanto os homens quanto as mulheres lá e tá com shape ali, que você fala, meu, não é possível que essa pessoa ganhou 5 quilos. Às vezes a gente come uma pizza a mais, ele já fica com a barriga toda estufada, né? Será que tem algum segredo? Fica desconfortável, né? Pra ele tá ali treinando, lutando, enfim. Normalmente, a maioria, isso não é regra, mas a maioria dos eventos de luta acontecem à noite, né? Então, se esse atleta vai lutar ali umas 7 horas da noite, o que acontece é que eles acabam indo pra arena mais cedo, porque normalmente o evento leva de ônibus, enfim, né, de van, e eles vão mais cedo para aquecer, para fazer a mão, que eles têm todo um material que eles usam ali para proteger a mão, né, então isso leva um tempo também, e eles já estão ali um pouco mais focados na luta, então é um momento que normalmente eles não querem comer ali logo antes, né, então normalmente eu deixo o almoço sendo a última refeição, ali um almoço mais calibrado, porque eu sei que depois vai ser mais difícil, né? E eu gosto sempre de deixar uma refeição de fácil digestão, tipo uma banana com mel, alguma coisa assim, para que ele leve para a arena junto com ele. E eu sempre escrevo lá no plano que é para ele comer caso ele sinta necessidade, sinta que vai ficar confortável com aquilo, né? Que não é uma obrigação, ali é muito do feeling dele, de saber será que se eu comer eu vou ficar pesado, né? Porque abastecido ele já vai estar, porque a gente vai ter suprido ele ali nas horas anteriores, no dia anterior, né? Então é mais para ele não lutar com fome, e eu gosto sempre de deixar essa opção, porque esses eventos podem atrasar também, né? Então às vezes o cara foi pra arena ali achando que ia lutar às 7 da noite, quando vê 10 horas e não lutou ainda. Então é importante ter isso, já acontece, já aconteceu. Talvez os eventos de alto nível não, mas... exatamente, os que tem transmissão, na TV é mais difícil, mas sempre pode acontecer, né? Mudar uma luta, ou mudar a posição da luta, então isso acontece. Agora uma curiosidade, né? O nosso podcast a gente vai pegando alguns detalhes ali, a gente vai explorando. Minha mãe sempre falou que comer banana à noite faz mal, porque pesa o estômago. Enfim, isso é mito ou é verdade? É mito. Mãe, viu? Ó, tá liberado meus filhos em casa, banana. Antes de eu passar no nutricionista, meu prato era um arroz, feijão e uma banana. Eu sempre comia banana até com massa. Uma delícia. Banana com comida é bom demais. Aí eu preciso até conversar com o meu nutricionista lá, que não tem isso lá no meu prato, mas eu vou alinhar, tá? Ó, Júnior. Alinha com ele. É Júnior também. Eu vi que o Júnior tá bem interessado no nosso papo ali, ó, porque agora o Júnior voltou a praticar esporte, tá todo atleta aí, com certeza depois, dicas, hein, quando eu desligar as câmeras aqui, tá andando de bike também, Júnior? Olha lá, andando de bike, então daqui a pouco... Precisa de recurso energético, quando desliga as câmeras, ele sempre faz uma perguntinha extra ali. Importante. Assim, o que você acha? Tô acostumada, nutrição é isso, né? Isso. A gente vive nutrição, né? É isso. Onde eu vou, eu tô ouvindo as coisas. E também falando sobre alta performance, Laila, eu fiz a Rota da Luz, né? Legal. E a Rota da Luz, ela realmente mexe com o seu físico, com o seu psicológico, né? E essa reposição aí que você falou de eletrólitos, né? É super importante, né? Eu lembro que eu passei na Empório Natural, que é um dos nossos apoiadores, que você também conhece, a Empório, né? Já indicou muita gente lá. E aí eu voltei de lá com uma conta, né? E aí os meus amigos, né? Alexandre e Leandro, quando eu apareci com um monte de gelzinho ali, os caras, você tá louco? Pra quê? Meu, eu não tomo isso. Aí são teimosos, né? Mas tem eu ali para cuidar da vida deles. E aí eu levei, 4 gelzinhos por dia, 2 de manhã e 2... Não vou tomar isso, vai me dar dor de barriga.
Você viu, ó, não deu nada. Graças a Deus conseguimos concluir em 3 dias. Passamos ali por vários limites, né? De coisas. Eu sempre falo que é legal, né? Eu acho que todo mundo deveria se desafiar, né? Claro que com cautela, né? Com preparo, com profissionais adequados para aquilo ali. Mas eu acho que todo mundo deveria passar por isso, né? É uma superação, né? É uma superação, né? E eu falo que assim, e aí depois que você supera essa parte, você quer um pouquinho mais, e aí isso vai... E não é só a superação em si, né, Laila? Eu vi que no começo você falou sobre um projeto social, né? De você poder ajudar um atleta, né? Sim. Isso eu acho muito incrível, né? E aí eu já começo a perceber que a pessoa não está ali só por dinheiro, né? Claro que o dinheiro é uma consequência, né? Aqui na clínica também a gente às vezes tem pessoas que não têm condições de pagar, então uma ou outra psicóloga ali, ó, eu tenho uma vaga, ó, eu tenho como atender. Então, e lá depois que você participa, você fala, nossa, a gente já voltou com várias ideias, sabe? Porque no percurso tinha hora que você estava lá no sol, né? E não achava um restaurante, não tinha nada para você, uma aguinha gelada, a água já estava acabando. E aí você fala, nossa, nesse momento aqui a gente queria um banco. Porque não dá para sentar no chão, a perna já tá... O problema não é sentar, é levantar, né? Um ajuda o outro. Mas se tivesse um banco ali, pelo menos você dá uma deitada e tal, aí a gente voltou com essa ideia. Falou, meu, vamos ver depois como que funciona pra gente mandar instalar ali 2, 3, 4 bancos, né? E aí um vai ajudando o outro, né? Legal, então, queria mandar um abraço também pro Xandó, eu ainda até hoje eu não sei. Mas ele fez questão de ir lá em Mogi das Cruzes, 6 horas da manhã, recepcionar a gente e dar algumas dicas finais, porque ele fez o percurso a pé. Que legal. Então, você vê como que é uma corrente? Sim. Hoje a gente está disponível, eu principalmente, mas se você quiser fazer a Rota da Luz, tudo bem que a gente fugiu um pouco do assunto, mas se você quiser fazer a Rota da Luz, pode contar comigo, com o Alexandre, com o Leandro, com certeza a gente vai estar... E com a Laila agora também, porque aí a parte de nutrição a gente não seguiu tudo certinho não, mas ela com certeza vai poder dar umas dicas melhores também. Laila, eu tenho certeza que as pessoas estão nos assistindo, daí falar, ela tem a fórmula mágica de perder o peso, né? Então, eu esses dias fui para um resort com a minha esposa, minha mãe, minha sogra, aí eu e minha sogra não ganhamos nada de peso. Minha mãe ganhou uns quilinhos, minha esposa também. E aí fica aquele negócio, né? O Wellington come e não ganha. Eu como pouco e ganho. O que acontece, né? Então você tem alguma dica aí, aquela dica ali, saindo um pouco da alta performance, né? Mas que possa ajudar esse nosso público que tanto almeja ali perder os 2, 3 quilinhos. E aí vem a Laila aqui falando que o cara perde, ou a mulher, 15, 18, 20 quilos. No mês, né? Porque senão daqui a pouco seu WhatsApp, seu Instagram vai estar bombando ali. Ô, Laila, peraí, eu tô precisando perder só 2 quilos. Eu tô sendo simples, entendeu? É importante falar também, né, que isso tudo que a gente conversou aqui, a gente tá falando de um atleta profissional que vive disso, né, que precisa passar por esse processo. As pessoas acham que ser atleta é ser saudável, e não é. Esse processo de ser atleta não é saudável. Então, o papel do nutricionista e dos outros profissionais de saúde envolvidos na vida do atleta é minimizar os prejuízos, né, de ser atleta. Tornar esse processo um pouco mais saudável diante das circunstâncias ali. Então, uma pessoa como nós, que não vive disso, que tem outras tarefas na vida, não deve de jeito nenhum passar por um processo desse de desidratação. Isso é extremamente perigoso, né? Muito menos se não tiver acompanhado. Então, para as pessoas que buscam emagrecer agora final de ano, né? Quem não quer perder uns quilinhos, né? Então, se você estiver assistindo e quiser perder uns quilinhos, a dica que eu posso dar, gente, que não tem receita de bolo, na verdade, né? A nutrição, ela é individualizada, cada um tem uma necessidade, né? Mas uma dica boa, e que isso vai despertar também mais consciência em vocês, é que o processo de emagrecimento, ele acontece diante de um déficit calórico, ou seja, a gente precisa comer menos do que o que a gente gasta. Eu costumo fazer uma relação disso com dinheiro, então vamos dar um exemplo aqui, o seu salário hoje é 3 mil reais, tá? Esse mês você foi lá e gastou 4 mil reais no cartão de crédito, você vai conseguir pagar a fatura? Não. Conta não fecha, né? É assim que a gente acaba ganhando peso de forma errada, se esse consumo calórico for errado, né? Então, para emagrecer, a gente precisa fazer o contrário. Comer menos do que você está gastando, para o teu corpo precisar
se virar para tirar energia para você de algum lugar. E aí ele começa a queimar a gordura para que ela vire substrato energético para você viver e fazer suas atividades. Então, todas essas dietas que ficam na moda, na internet, que todo mundo fala, jejum intermitente, aí tira carboidrato, toma limão, tira isso, tira aquilo. Todas essas estratégias só vão funcionar se no final da conta o indivíduo estiver comendo menos do que o que ele gasta. Não adianta fazer jejum e quando for comer mais do que o gasto, não vai dar certo, né? Então as estratégias elas vão funcionar para o emagrecimento sempre que houver um déficit calórico, comer menos do que o que você gasta. Então, para facilitar, claro que o ideal é fazer isso acompanhado, mas para vocês terem uma ideia, existem calculadoras, vocês podem procurar aí na internet, calculadora de gasto energético, né? Lá no Google tem calculadoras que vocês podem usar, você vai pôr os seus dados, peso, altura, idade, ele vai dar ali uma estimativa de gasto energético do teu corpo a partir do teu dia a dia, dos seus exercícios, e aí com base nisso você sabe que tem que comer menos caloria do que esse número para poder emagrecer, né? Claro que a nutrição envolve muito mais do que caloria, sim, né? Mas falando assim, só a cerejinha do bolo para vocês. Com certeza. E maiores dúvidas, aí vocês vão ter que entrar em contato com a Laila. Com certeza ela vai estar fazendo ali uma entrevista, né, Laila? Isso aí. Com a pessoa, para estar identificando também qual que é o propósito, né? Exatamente. É igual quando a gente convida as pessoas para vir aqui no GentilCast, né? Eu preciso entender qual que é o propósito dessa pessoa. Sim. Né? Porque se ela vier aqui sem propósito nenhum, eu tenho certeza que ela não vai poder entregar quase nada, né? Então, por isso que a gente sempre bate um papo antes. Laila, agora falando dos bastidores, caminhando um pouquinho para a reta final, qual foi o caso que mais te chamou a atenção, assim, de um atleta? Tá. Sei que deve ter sido vários, né? Mas um que te marcou bastante, assim. Eu tenho um atleta que ele costuma me dar bastante trabalho nos camps dele. Teve uma luta que ele pegou em cima da hora, era uma oportunidade legal. E a gente conseguiu tirar em 28 dias, 17 quilos. Então, foi bem desafiador, assim. Aquela sensação de você fica com uma certa aflição, um certo receio, né? Será que vai dar certo? Será que... Porque eu sempre deixo, quando é algo muito extremo assim, eu sempre deixo claro pro atleta, né, no começo do processo, de olha, existe chance de você não bater o peso, né? Então, se você não quer que essa chance exista, na próxima vez, suba menos o seu peso em off-camp, né? Porque, assim, você sabe que pode aparecer uma luta importante para você. De última hora, isso acontece muito, tá? Às vezes, assim, tem uma luta importante no UFC, por exemplo, que é o maior evento do mundo, né? E algum dos atletas ali se lesiona, sai da luta. Eles precisam pôr alguém de emergência para lutar contra o cara. E aí, quem que vai conseguir lutar de emergência se tiver com 20 quilos acima? Né? Então, isso pode acontecer. E aí, foi bem desafiador, mas a gente conseguiu atingir aí o peso que ele precisava atingir para ele lutar. Ele venceu a luta e deu tudo certo. Que legal. Mas é um corte de peso muito grande, né? Eu vi que recentemente você estava no octógono ali, dando entrevista, foi alguma... Foi um evento, foi um Thunder Fight, um evento de MMA, amador e profissional, né? Que acontece aqui em São Paulo, pertinho aqui do ABC. E eu trabalho junto com uma equipe, eu trabalho com o Lucas Catapreta, né? O Lucas foi, assim, é uma grande referência para mim, né? A maior delas. Foi o cara que me ensinou tudo que eu sei hoje para trabalhar nessa área, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com atleta, eu busquei uma especialização e eu encontrei a dele, que é a única do Brasil, né? Ele é o único nutricionista que forma outros nutricionistas especialistas em esporte de combate. Que legal. E eu falo que o Lucas foi um anjo, assim, na minha vida, porque além de me ensinar e trazer todo esse conhecimento para mim, ele já tem uma experiência enorme, ele trabalha com vários atletas do UFC. Ele tem uma equipe, né, que é o Faixa Preta Nutri, e eu acabei me destacando, assim, nos estudos ali com ele, porque eu me apaixonei pela área, então eu me debruçava em cima do computador ali para estudar. Falo que eu comia com farofa o conteúdo dele, né? E ele sentiu ali, eu já trabalhava com um atleta também, então ele acabou compartilhando um atleta dele comigo, que ele precisava de auxílio. Aí com isso eu acabei conquistando a confiança dele, ele viu como eu trabalhava, né? E hoje eu trabalho na equipe dele, junto com uma outra Nutri, a Cris, que é uma outra colega fera aí, que trabalha com vários atletas do jiu-jitsu também. E nós formamos essa equipe, que é o Faixa Preta Nutri, né? Somos nós 3, e a gente atende aí atletas do mundo todo.
Legal, hein? Bem que eu vi sua Então, camiseta, eu falei, você é faixa tudo preta, faixa né? preta Nutri. Faixa Não, eu preta. sou faixa branca. É, você Faixa falou. preta só de nutrição. Ah, que legal, hein? Bacana. Mas, e aí a gente trabalha com essa equipe, né? E lá no Thunder Fight, nós montamos um kit com uma Hash Guard, né? Que é uma olha. camiseta que a gente usa para treinar jiu-jitsu, uma mochilinha e alguns suplementos, e a gente sorteou para os atletas que estavam lutando no evento. Que legal, né? Então que foi mais bacana. para divulgação do presente que a gente estava mandando. Que bacana. Olá, Laila, agora fazendo uma última pergunta, o que fez você ser nutricionista? Olha, minha mãe brinca que eu já nasci nutricionista, porque eu era uma criança meio esquisita, sabe, com alimentação. Uhum. Eu estudei num colégio aqui no ABC, era um colégio muito bom, e dentro tinha uma cantina, você vai conhecer, o pessoal aqui que é do ABC pode falar lugar, claro. que marca, tinha uma padaria brasileira dentro, Sim. né? Quem conhece a brasileira sabe que eles têm um sonho muito gostoso, uma comida muito gostosa. E eu não gosto de sonho, pra você ter ideia, né? E tinha uma cantina lá dentro cheia de coisa gostosa. Todo mundo comprava sonho todos os dias. Eu lembro, eu tenho a memória afetiva do cheiro na época. Eles vendiam hambúrguer e salsicha no espeto. Hoje em dia não pode, né? Vender esse era hambúrguer congelado. E eu levava tomate cereja, pepino e azeitona. Nossa, gente. Dá pra imaginar, né? Então, assim, eu sempre fui uma criança meio esquisita, sempre gostei de comer bem, né? Minha mãe sempre me incentivou também, mas não era algo forçado, era muito genuíno, assim, eu sempre gostei dessas coisas, né? E nunca tive muita tara por coisas que não são tão saudáveis, né? Então, não gosto de doce, como besteira também, eventualmente, mas não é algo que faz parte da minha rotina alimentar. E eu sempre fui assim. E no ensino médio, eu comecei a fazer musculação por incentivo de colegas da minha sala ali, né? E eu me apaixonei por musculação. Eu treinava todos os dias, até hoje eu treino todos os dias, eu gosto muito, já fazem 14 anos que eu treino, 15 que eu treino musculação. E eu comecei a ler sobre isso na internet. Então, eu procurava, né? Eu não era nutricionista ainda. O que a gente faz quando a gente não sabe? A gente procura no Google, né? Sim. Então, eu procurava informação ali no Google de dieta. Comecei a fazer dieta com o que eu conseguia ali na internet. Na época, passei com uma nutricionista também. Comecei a fazer dieta. E eu vi como o meu corpo mudou. Eu sofria muito na infância por ser magra. Muito magra. Eu sofria bullying com isso. Eu era magrela de tudo, né? E isso me frustrava muito. E aí, quando eu comecei a fazer musculação, eu comecei a mudar meu corpo. Eu vi um caminho para isso. E eu falei, cara, que legal, olha só, tô treinando aqui, comendo um pouquinho melhor, minha perna já não tá tão fina mais, já me sinto mais confortável com uma calça, porque antes eu tinha que comprar calça infantil. Isso me deixava arrasada, né? E aí eu me apaixonei pelo poder da nutrição ali, né? Em mudar um corpo, em mudar a performance. E aí eu fui atrás disso. Que legal, obrigado por ter compartilhado aí. Eu também sofri bullying quando era criança, porque eu era muito magro, né? Não é triste? Nossa senhora, eu lembro quando eu fazia Senai, e aí os caras falavam, qualquer coisa é só colocar o sabonete aqui, olha tinha só, os ossos. a saboneteira, né? E aí também eu comecei a pegar gosto pela academia, comecei a pegar um corpo e tal. Tudo bem que as pernas não acompanharam tanto, né? Eu até falei que depois da Rota da Luz, né, no dia seguinte, minha perna ficou até um pouco mais grossa, mas é que tá inchada. Você mandou né? mais fluxo sanguíneo ali pro quadríceps, pedalou demais. Isso foram 3 dias, mas tá bom. Mas, e hoje em dia tem muito isso, né? Tanto pro magro, quanto pro que é mais gordinho, né? Então, é um olhar atento aí pros filhos, né? Vocês estão nos assistindo, acompanha ali os seus filhos, dá essa abertura para eles falarem, né? Porque às vezes o que a gente acha que é frescura é algo que depois com 40, 45 anos que as pessoas vão ter acesso, né? Exatamente. E a musculação é o que traz autonomia, né? É um caminho legal, né? Eu falo que assim, ela é a base de qualquer outro esporte. Não tô falando só de atleta, mas se você quer ter 90 anos e conseguir agachar para amarrar o seu tênis, né? Se vestir sozinho, precisa fazer musculação. Falo que se não é pelo amor, é pela dor. Então, em algum momento da vida, a pessoa vai precisar fazer trabalho de força, né? Então, se não for agora, aprendendo a gostar, não precisa virar marombeiro, rato de academia, nada disso, né? Querer ficar bombado, não é isso. É para você trabalhar a longevidade, né? Pra você ter autonomia lá na frente de fazer suas coisas sem precisar de ninguém, né? Laila,
aquele atleta que ainda não é alto nível, que ele está começando agora, é amador, qual uma dica importante que você poderia dar para ele agora? Começar a colocar a nutrição como um pilar extremamente importante na carreira, assim, né? Como um pilar de sustento mesmo, porque a gente é o que a gente come literalmente, né? Sim. Então, o atleta, todos nós, nosso corpo, ele é uma máquina, né? A gente fica o dia inteiro ali fazendo coisas, às vezes várias coisas ao mesmo tempo, né? Sim. E o atleta é uma máquina maior ainda. Então, a gente precisa alimentar essa máquina, não tem como não dar combustível para ela. Sim. Então, a nutrição, ela é extremamente importante. Com certeza. Né? E Laila, agora, quem quer seu contato, deixar bem claro também que você não atende só atletas, é isso mesmo ou não? Não, atendo atletas, pessoas convencionais, não que o atleta não seja, né? Sim, sim. Mas eu atendo consultório também, entendi. outros casos de nutrição esportiva, praticantes, né? Atletas amadores também, que não são profissionais, eu também atendo. Meu consultório fica aqui em São Bernardo, pertinho, na Pereira Barreto, ali. Aí? Fica na Pereira Barreto, na frente do supermercado Sonda, ali no prédio da São Judas, é o Work Trilogy. E quem quiser falar comigo, o meu Instagram é @LailaNutri, Laila com Y. Eu tento postar bastante conteúdo lá, sempre que eu consigo, né? É uma missão também, né? Postar conteúdo. A gente tem tantas tarefas no dia, mas sempre que eu posso, eu estou alimentando lá com algo que pode contribuir para você que está em casa, tanto o público atleta como o público não atleta. Legal, bacana, já deixou o seu contato, depois o Juninho vai colocar em algum lugar aqui do nosso vídeo. Agora eu vou te entregar algumas lembranças, alguns presentinhos dos nossos apoiadores, tá? Tô mimada. Hoje eu não vou seguir o roteiro aqui não, tá? Eu vou falar da minha cabeça mesmo, porque eu acho que isso é legal também. Aroma de estrela, tá? Então é uma vela aromática. Ai, que delícia. Olha aqui, eu vou até abrir aqui, ó. Eu adoro. Ó que legal. Que delícia. Cheio de carinho, tem um tagzinho aqui, ó, aroma de estrela. Olha que legal. A Aline é uma médica, né? Então isso ela faz com muito carinho. Legal. Eu falo que é o extra dela, né? Eu acho que nesse momento aqui é um momento que ela consegue se desconectar um pouco, né? Sim. E fazer algo que também faz a diferença na vida das pessoas. Então, são vários cheiros, né? Se você também precisar dar alguma lembrança, eu sei que você tem clínica. Sim. Ela faz os tagzinhos, tudo certinho. Então, aroma de estrela, muito obrigado. Que gracinha, obrigada. Laila. É a Aline? É a Aline. Obrigada, Aline. Ai, que lindo, olha que bonitinho. Legal, né? Obrigada. Aí aqui nós temos também a Rosa Nascimento e a Maísa, ó, não esqueci do seu nome hoje, Maísa. É uma querida, ela trabalha com semi-joias, aqui no Tabuão, pertinho também. Você vai lá no espaço dela, mas já vai preparado, tá? Porque tem 2 vendedoras lá fera, tá? Boa de negócio. Boa. Vai te apresentar um monte de coisa e você vai querer levar um monte de coisa, tá? Olha só. Ó, já tô dando a dica já, hein? Chegou já a Laila lá, já apresenta um monte de coisa pra ela. Então ela separou aqui umas semi-joias, tá? Bacana. Use rosa.nascimento, Júnior, é isso? É isso, use rosa.nascimento. O Júnior também vai colocar aqui. E ela sempre separa algo com muito carinho. Ai, muito obrigada. Então ela apoia o nosso projeto também. Obrigada, Rosa, por deixar aqui. E aqui, ó, nós temos também a Empório Natural, que eu descobri depois que eu comentei que você conhece a Empório, é isso mesmo? Conheço. Já indicou algumas pessoas? Já, bastante. Principalmente na época da pandemia, eles estavam fazendo entregas, facilitando aí as coisas, né? Com certeza. E hoje eles continuam fazendo as entregas. Show de bola, E hoje estão no mercado há muito tempo. Sim, muitos anos no mercado. Eles estavam no Tabuão, numa loja menor. Hoje estão numa loja que é praticamente o dobro ou o triplo da loja que era. Que maravilha. Graças a Deus, o Guilherme e a Janaína fazem um trabalho super bacana, tem projeto social também, apoia o GentilCast e o atendimento lá é diferenciado. Então, não precisa sair de casa, onde você está, é só ligar lá, entrar no Instagram, que eles vão entregar para você. @Empório Natural SBC. Tenho certeza que tem muita coisa boa aqui dentro. Tem, com certeza. Você já vai beliscando aí. Antes de entregar aqui, né, um presente final aqui para você, Laila, eu gostaria que você deixasse um recado final aí para as pessoas que estão nos assistindo. Tá. Bom, eu gostaria de agradecer primeiro o convite do Wellington, estar aqui com o pessoal da GentilCast é uma honra para mim. Sei que todo mundo que senta aqui nessa cadeira
tenho uma missão de bem, né? Uma missão próspera para que isso possa atingir aí o maior número de pessoas, de forma a ajudar mesmo, contribuir, né, com a vida de cada um um pouquinho. E o meu recado é para que vocês pensem nisso tudo que eu falei da nutrição, né? Que a gente falou um pouquinho ali focado em atleta, mas a nutrição, ela tá 100% ligada à nossa longevidade, né? Então, não é só para quem quer ficar magro, não é só para quem quer ficar forte. Nutrição é a base da nossa saúde, né? Então, pensem muito na qualidade dos alimentos que vocês estão ingerindo. Hoje em dia, a gente tem muita facilidade, né, de acesso, tem muito acesso, muito delivery, muita coisa fácil para comer, muito snack, e a gente está esquecendo de comer comida de verdade, aos poucos, né? E com isso, muitas doenças estão surgindo. Então, pensem direitinho no que vocês colocam dentro de casa, principalmente pensando na criançada, né? Porque os hábitos que elas vêm construindo são colocados dentro de casa. É né? isso aí. Então, é muito importante cuidar disso. Esse Legal, é o Laila. Muito obrigado. Eu queria agradecer Obrigada também você. você por ter aceitado o nosso Eu que convite. agradeço. Agradecer a Carol também e o Thiago, que passou o seu contato, né? Eu sempre falo que as pessoas que vêm aqui, uma acaba conectando a outra e só pessoas incríveis, pessoas que realmente eu consigo enxergar um brilho nos olhos, sabe? Quando fala que faz aquilo que faz, né? Não é só pelo dinheiro, mas tem um propósito por trás. Então, e quero deixar uma lembrança aqui também, né? Que é a nossa caneca aqui do GentilCast. Oba! Tá? É uma caneca que realmente tem feito a diferença na vida das pessoas, né? Parece que não, mas é uma caneca normal? Não. É um lembrete de que você seja gentil com você, né? Porque às vezes você cuida tão bem de outras pessoas que quando você, né? Eu sempre falo, qual o momento do dia que você está na sua agenda? Exatamente. Né? Tudo bem, você faz academia, é um momento seu, né? E eu tenho certeza que quando você vai lá é um prazer que você tem, é um momento de desconexão com o mundo externo, né? Mas lembre-se, naquele momento, naquele dia agitado, quando as coisas talvez não saiam do jeito que você gostaria que fosse, lembre-se de ser gentil com você, toma um chazinho, uma água, um café. Vai ser muito útil, Sim. O profissional da saúde, ele faz muito isso. Sim. Cuida muito do outro e tem dias que a gente não cuida nada da gente. É verdade. Dias, meses, semanas. Sim, e tá geral, né? Mas eu acho que o pessoal da saúde tá muito assim, né? Eu pego muitas psicólogas, né, que a gente convive e elas cuidam tão bem das pessoas, né? E quando você vai ver, elas não estão cuidando delas, né? Exatamente. E se a gente não tomar cuidado, chega uma hora que a gente já não consegue caminhar com as nossas próprias pernas, né? Então, é um alerta aí para todos os atletas da saúde, não só da saúde, né? Mas a maioria dos que eu conheço realmente cuide de você do mesmo jeito que você cuida das outras pessoas. Exatamente. Laila, quer falar mais alguma coisa? Só agradecer. Juninho, tem alguma pergunta para Laila ou só depois que desligar as câmeras? Não? Então tá bom. Laila, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe sua vida, os seus projetos, os seus negócios, a sua clínica. E até o próximo episódio do GentilCast. Olá, pessoal. Meu nome é Wellington Maciel. Vamos dar início a mais. Eu acho que eu dei uma travada, sabe? Hoje o tema é um tema bacana. Opa. Eu fui estudar nutrição clínica, fui me especializar em nutrição estética. Tenho também uma pós-graduação em nutrição focada... Ai. Buguei. Bugou? Então... Da onde que eu volto, Juninho? Ufa. Pensei que eu estava sozinho, senhor. Obrigado.